TV Câmara Entrevista. Olá, amigos da TV Câmara, um abraço para você que nos acompanha pelo canal 33 da Olé TV, no canal exclusivo da Câmara Municipal de Palhoça, nesse provedor. Para você também que nos acompanha nos perfis da Câmara no YouTube e também no Facebook. Um grande abraço. Hoje nós estamos recebendo, aqui no estúdio ao lado do plenário da Câmara Municipal de Palhoça, a Fernanda Hemming Carvalho Pereira. Ela é técnica legislativa, funcionária efetiva da Câmara de Palhoça, advogada, tem um escritório no município de Palhoça. Mas não é sobre esse assunto que nós vamos conversar com a Fernanda, não. Você sabe que há poucos dias a OMS, a Organização Mundial da Saúde, retirou o status de emergência global da Covid-19. E em 2021, a Fernanda, o marido dela e toda a família passaram por uma saga durante a pandemia de Covid-19 muito grande. Só para que você tenha uma ideia, o Renato, esposo da Fernanda, ficou internado dos meses de março a julho de 2021, depois que contraiu, claro, a Covid-19. Só no Brasil, mais de 600 pessoas perderam a vida, no mundo, mais de 7 milhões de pessoas morreram. Fernanda, seja bem-vinda, um abraço e agradeço muito por sua disponibilidade para falar um pouco dessa situação bem complicada que você viveu. Muito obrigada, eu que agradeço o convite. Eu gostaria de dizer que foi assim um dos momentos da minha vida que eu tive que ter muita força, muita garra, mas que realmente a gente conseguiu passar com muita superação, né? Tudo começou em 28 de fevereiro de 2021, quando eu testei positivo. Eu testei positivo e fui para casa, vamos fazer o tratamento, o médico acompanhando, tudo certinho. E comecei a tratar, senti um pouco de falta de ar, até aí tudo bem. No dia 4 de março, o Renato começou com sintomas. E nós também achávamos que ia ser da mesma maneira, tranquilo. Falta de ar no começo, faz todo o tratamento, medicação e retoma. A situação do Renato foi piorando no decorrer dos dias. Mais ou menos ali no dia 10 e 11, o Renato já estava com 25% do pulmão comprometido. E no dia 12 de março foi quando eu levei para o hospital. Nós, nós temos, né? Nós temos planos de saúde e eu ia levar para um hospital particular. No dia 12 e 13 de março, todos os hospitais estavam com aviso de fechamento, então eu fui para um hospital que é próximo aqui da minha residência, que é o Hospital Regional. Nunca tinha ido, não conhecia e realmente superou todas as minhas expectativas. No primeiro dia que eu cheguei no hospital, a gente chegou cedo, não tinha ninguém, foi um atendimento rápido, e o Renato ficou o dia no hospital. E no decorrer do dia, eu assistia a mesma cena se repetindo. Aquelas famílias chegando, as pessoas com falta de ar e o hospital acolhendo, e dando coordenada e tudo mais. Nesse dia o Renato recebeu alta e voltou para casa. Não tinha condições mesmo de receber alta, mas eu acho que por causa da demanda, não entendi e recebeu alta. Na noite seguinte, o Renato passou muito mal e eu de madrugada fui para o hospital, levei para o hospital e aí ele passou o dia 14 todo no hospital, 14 de março de 2021. Nesse dia, o número de pessoas tinha aumentado de forma gigantesca naquele hospital. E foi um dia bem intenso, foi um dia que a gente passou todo no hospital e quando deu mais ou menos umas 4 horas, houve uma queda de luz geral no hospital e os respiradores funcionam com energia. E eu me lembro assim, porque a gente meio que, os familiares estavam todos juntos ali e a gente meio que já começou a se conhecer, a orientar um outro como é que ia fazer, como é que tinha que fazer. E nesse momento que faltou luz, eu pedi para entrar onde o Renato estava, que era uma parte que tinha só respirador, tudo escuro. Eu fui meio que apalpando assim quem estava ali para saber se eles estavam com luz. E aí, a hora que eu saí, que eu olhei para trás, o hospital todo uma correria. Era médico, era enfermeiro com um negócio de oxigênio. Parecia assim uma operação de guerra. Naquele dia, eu dei até uma entrevista para um outro jornal que me chamou e tal. E aquele dia me marcou assim a garra dos profissionais da saúde. Naquele dia, assim, foi um dia que eu vi o que é a gente numa pandemia, num estado de quase assim de guerra, de coisa, e os profissionais da saúde numa luta para dar conta. E aí eu achei que tudo bem, Renato vai ficar ali e à noite vai ter alta. Eu achei, vamos para casa e tudo vai se resolver. Não, o Renato ficou internado. Daí o Renato ficou 3 dias num local lá, num local provisório, que acho que era uma maca, alguma coisa assim.
e depois o Renato foi para um outro local que chama emergência dos externos, alguma coisa assim. E todo dia eu ligava para o hospital para ter boletim, para ter informações. Passado um tempo, e comunicava com o Renato pelo WhatsApp. E aí o Renato foi ficando cada vez mais debilitado, não conseguia se alimentar e tal. E aí assim, até que chegou o dia 24 de março, em que eu recebi a ligação que o Renato tinha que ser entubado. E aí foi outro choque pra gente, porque a gente vinha de uma situação que a gente achava que ele vai fazer um tratamento, vai voltar, e a cada semana a coisa ia aumentando. E já havia passado por alguns traumas nesse Sim, período, né? sim, gigantescos assim. E aí no dia 24 de março ele foi entubado, o médico me ligou e dessa intubação ele foi para a UTI. Quando ele chegou na UTI, que era uma UTI provisória que o hospital tinha, que era específica para Covid, ele entrou na UTI tecnicamente assim como se fosse dizer bem dentro de um cenário de quem foi entubado e tudo mais, ia fazer um tratamento e depois ia receber uma alta. Aí ali começou a situação realmente a pegar. Ali eu comecei a ligar para pegar boletim e ali eu comecei a perguntar tudo que eu podia perguntar no boletim, tudo. Ah, o Renato está com não sei o que do pulmão, e ali eu comecei a fazer relatórios diários da UTI. Ele teve um problema sério nessa UTI e ele foi para uma UTI geral, que daí é a UTI do hospital. Ele chegou nessa UTI e aí o médico me ligou, o médico autorizou que eu fosse lá visitá-lo. Eu nunca tinha entrado numa UTI para ver alguém entubado, não tinha noção do que era. E eu me lembro que eu cheguei no dia lá e eu pedi muita força para que eu tivesse força do que eu ia ver e chegasse lá e desse toda a força para ele. E aí eu entrei, vi o Renato entubado, o Renato, claro, estava sedado e tudo mais, conversei bastante com ele, rezei bastante e tal, e saí dali. A hora que eu saí, a médica disse assim para mim: Fernanda, agora tu tens que ligar a tua luz com Deus, porque a gente não tem mais o que fazer. Aí eu falei para ela: não, ele vai sair. Eu saí dali certa que ele ia sair. Depois, passou o dia seguinte, o Renato teve uma ótima recuperação. E aí eu comecei a saga do boletim das UTIs. Então, todo dia, às 2 horas, eu contratei uma médica que trabalhava comigo, que me ajudava, dava uma análise de fora, até uma médica da família, né? E vinha o boletim, eu ligava para ela. O médico disse isso. O que quer dizer? Aí ela me explicava, quer dizer isso. Então ali eu comecei a anotar todos os boletins. Então toda vida que eu ligava para o médico para pedir o boletim, eu já tinha o histórico do boletim anterior. E aí eu comecei a cobrar de uma forma incisiva o hospital. E com conhecimento de causa também por conta das orientações que a médica lhe passava, né? Total. Isso eu vou dizer que fez um grande diferencial. Não assim, não porque o hospital iria deixar de lado, não, mas eu acho que quando a família do paciente tem uma postura um tanto mais assim, incisiva, isso não é assim, isso não pode ser, então tudo eu movimentava. Teve um outro episódio na UTI, que teve outra falta de luz, e eu na hora mobilizei tudo, eu mandei e-mail para a Assembleia, eu mandei para a ouvidoria, eu falei para o diretor do hospital, então assim, onde eu tinha força, eu usava a minha máxima potência. Tinha coisa que eu não tinha força lá dentro, eu não conseguia, porque dependia do hospital. E aí, passado um tempo, eu fui saber que esse dia que o Renato chegou na UTI do hospital, eles já tinham feito meio que um comunicado entre os setores ali, dizendo que eles achavam que o paciente do leito 15, que era o Renato, iria a óbito, na noite do dia 31 de março para o dia 1º de abril. E o Renato não veio. O Renato reagiu. Então, assim, a gente via que tem uma força que é muito fora, além que não é só a força do médico, a força do paciente, a força da família, mas uma coisa muito maior que uma força divina, uma coisa muito maior que existe ali. E aí seguimos a saga da UTI. A UTI era as próximas 24 horas. Era só o que eles diziam pra gente: Fernanda, o boletim de hoje é esse, mas temos que aguardar as próximas 24 horas. Um dia após o outro, né? Um dia após o outro. Então ali eu aprendi diariamente a lidar com a morte. A qualquer momento eu podia receber uma ligação e o Renato não está mais lá. Então ali foi outro exercício. Então quando chegava o horário do médico, eu concentrava, eu sabia as perguntas que eu tinha que fazer e eu ia em cima. Deu, não deu, por que isso, por que aquilo? E ali eu fui criando uma amizade com os médicos, porque o Renato passou um mês, passou o segundo mês, e assim veio. Aí depois de 3 meses na UTI, o Renato recebeu alta, 3 meses e um pouquinho. O Renato recebeu alta, só que o Renato ficou muito tempo entubado. E entre as altas do Renato, teve episódios que o Renato conseguia tirar aquele que ele estava respirando com o aparelho,
e teve momentos que ele teve episódios que ele teve que voltar. Então foi uma UTI de altos e baixos. E a intubação é bastante invasiva, né, Bastante. Fernanda? Bastante É. invasiva. O paciente sofre muito, né? Sim, e eles têm que bloquear o corpo da pessoa, então a pessoa também vai perdendo mobilidade. E aí, assim, na UTI eu conheci a força do que são a ação das fisioterapeutas, porque eram 3 vezes por dia, em cima ali do paciente para fazer tratamento, e por isso que eu falo que eu me surpreendi com o hospital regional. Tem algumas falhas? Tem coisa que tem que ser melhorada? Tem, mas assim, se o Renato precisasse de uma cirurgia, era na hora. Se precisasse de fisioterapeuta, era as 3 vezes por dia fazendo fisioterapia. Se o Renato precisasse de um exame, era na hora. Então, assim, ó, tem uma comunidade de médicos, fisioterapeutas, agentes, Enfermeiros, né? muito engajadas, assim, que eu não tenho nem como explicar. Fernanda, você tocou num assunto, além do que você está nos contando, que é de suma importância, mas só para fazer um adendo aqui a respeito da questão hospitalar pública, né? Eu também, não por conta da Covid, mas por outras enfermidades, também enfrentei hospital público por um período que o que noto é que o corpo funcional, de médicos à direção, a enfermeiros, enfim, todos esses profissionais da saúde são espetaculares. Eles são realmente grandes profissionais. O que peca-se aí nesse universo, na minha visão, nesse cenário, é a parte estrutural desses hospitais, né? É o prédio cheio de mofo, caindo aos pedaços, é goteira, é isso, é aquilo, né? Um equipamento ou outro que não funciona, né? Mas o recurso humano dentro desses hospitais é espetacular, né? Sem sombra de dúvida, assim, o nível, a qualidade, o atendimento. Claro, a gente tem profissionais e profissionais, como em todo órgão público, mas há um comprometimento da equipe do hospital e fez grande diferença. Tanto que a médica que me auxiliava, ela não era daqui, ela era de São Paulo, ela assim, Fernanda, mas ele está num particular, ela achava que ele estava no hospital particular. Eu falei, não, ele está numa rede pública, é um hospital público. E aí, então, seguiu-se, ele recebeu a alta, foi para o quarto, só que o Renato saiu da UTI sem praticamente falar, sem andar. O Renato saiu, eu tinha um marido inteiro, zero, e saiu um marido que veio na cama, numa cadeira de roda, de fralda. Ele teve que reaprender tudo. Tudo. E ali a gente começou. E claro que eu aprendi muito também, assim, ó, tem que fazer fisioterapia, vamos fazer exercício. Então a gente fazia tudo muito junto, teve que aprender a comer, teve que aprender a tudo. Aí começou a saga do que a gente, porque na realidade, eu vou te falar bem em mim, eu não tinha noção do que eu ia enfrentar. Eu não tinha noção. Desde que o Renato botou o pé dentro do hospital, eu não tinha noção do tamanho da luta que ia ser. O que eu ia fazendo? Eu ia resolvendo cada dia com muita garra. A pandemia pegou todo mundo de surpresa, podemos dizer assim, né? Uma doença desconhecida, Covid-19 desconhecida no mundo todo, então as pessoas foram aprendendo, né? Com os tombos, pode-se dizer assim, né? Isso. E aí ele recebeu a alta, e ali, quando ele recebeu a alta, era uma outra estrutura. Tinha que ter fisioterapia todo dia, de manhã, de tarde, de segunda a sábado, porque o que realmente regenerou o Renato e fez ele vir para a vida novamente foi a fisioterapia. Então, a alimentação, fono, o Renato teve que aprender a falar. Então, toda essa situação. E eu tive assim, ó, eu tinha fisioterapia particular, claro, mas eu consegui fisioterapia do município, eu consegui um apoio de uma equipe do município que fez um trabalho também sensacional, que era uma equipe da família, que ela ia na casa e olhava o paciente. Então, assim, eu tive muito suporte nesse lado. Só que, claro, também teve uma parte que foi toda particular que eu também tive que fazer, que era questão de médico e tudo mais. Uma espécie de complemento, né? Complemento, foi. E uma estrutura, né? Porque enquanto a coisa acontecia, eu também tinha que trabalhar, a vida tinha que acontecer. Sim. E a gente tinha que dar conta. Ô, Fernanda, e como é que o Renato está hoje? Hoje o Renato, ele ficou com 50% do pulmão, tá? Mas ele, atividade normal, o Renato hoje ele caminha, ele ficou na UTI, ele ficou com o pé assim, né? Que ele ficou com os 2 pés assim. Um já voltou, o outro não voltou tanto. Então o Renato, ele tem uma certa dificuldade para caminhar, mas ele manca um pouco, mas ele caminha para qualquer lugar. Ele precisa vir daqui lá para casa, ele vai, ele caminha. Ainda não conseguiu voltar a dirigir, mas conseguiu andar de bicicleta, que era uma coisa que ele queria muito. E já adquiriu o movimento fino, porque o Renato trabalha com tatuagem, desenho, né? Então ele adquiriu o movimento fino, que também tinha perdido. E ele tá bem, assim. E para a cabeça da gente, da nossa família, das minhas filhas, foi um aprendizado de vida. Era, A vida é aqui
E agora, É exatamente isso que eu ia te perguntar. O que a Covid entregou para você e para toda a tua família em termos de aprendizado, né? O que mudou para vocês, esse trauma todo que vocês, felizmente passaram, né? Você contou há pouco, o Renato ainda está convalescendo, algumas coisas ele precisa, recuperar, mas ele vai, né? Ele provou que é forte. Sim. Não, a gente assim, a gente sempre foi uma família muito unida, né? Eu, o Renato e as minhas 2 meninas. Eu tenho uma menina de 25 e uma de 16. E toda a minha família ao entorno ajudando, né? Não estou falando assim. E Câmara também, né? Porque a Câmara teve um olhar muito acolhedor para a minha situação. Então foi todo mundo, assim, todo mundo. Não posso reclamar de nada, assim. Mas o que a gente aprendeu? A importância dos momentos de estar junto. A importância de ter qualidade. A importância de estar presente. Porque o que a gente lidou, e a gente lidou diariamente, era com as notícias da morte. A gente poderia a qualquer momento ter notícias. E a gente tinha notícias do tipo assim, ó, ele não vai passar. De amanhã ele não passa. E de a gente sentar, rezar e dizer, ele vai passar, ele vai passar, ele vai passar. Então, assim, a questão de olhar o mundo de outra forma, assim, de ter mais fé pela vida, de ter muita esperança e de viver bem. E aí, uma coisa muito importante que a gente percebeu também é assim a dimensão dos problemas. O que realmente é problema na nossa vida? O que realmente é, pô, isso aqui realmente é um problema? Então a gente começou a aprender isso e amadurecer. As minhas filhas amadureceram muito ali, né, no sofrimento do pai, na dor, no apoio. Então hoje a gente tem essa dimensão do que é problema e de que outra coisa. Não existe o impossível. Não existe o impossível. Fazendo uma analogia ao que você está falando, a gente potencializa demais uma unha encravada, né? Isso, Não é? isso. Transforma aquilo num problema e não é nada. Isso. É Perto bem do que você passou, seu marido passou e tantas outras pessoas passaram, né? E assim, Fernanda, sinceramente, nós te convidamos para vir aqui hoje, para você poder expor para a nossa audiência, né, essa experiência que você teve, porque muitas outras pessoas, e você contou há pouco que conheceu várias, né? Passaram por algo parecido, ou pior, ou não tão grave, né? Mas enfrentaram esse problema aí, né? Que caiu como um turbilhão no mundo, né? Isso. E eu acho também outra lição importante que eu aprendi muito com isso foi assim, cada momento que tinha um problema no hospital, eu documentava, eu tomava postura, eu tinha uma situação de eu dizer, calma, isso aqui está errado, então vamos movimentar. Tanto que teve um momento que a médica chegou para mim e disse assim, ó, Fernanda, o Renato não tem mais saída, agora ele vai entrar para o paliativo. E eu não aceitei que ele fosse paliativo. Falei, não, ele não vai, ele vai sair. E aí eu fiz um e-mail para o hospital, relatando desde quando ele entrou, todos os erros que tiveram, todos os acertos que tiveram, e que eu não ia admitir ele paliativo. E aí hoje eu conheço as enfermeiras, eu conheço as fisioterapeutas, eu sou amiga de algumas daquelas pessoas. Elas disseram, Fernanda, aquele teu e-mail provocou no hospital uma reflexão. Então, assim, o que a gente possa, como contribuinte, como, sabe, não é assim, não é destratar, não é nada disso, é fazer de forma educada, que respeite os nossos direitos. É você saber cobrar, né? Ter uma forma, como você disse, educada, correta, e buscar os canais corretos também, né? Para que aquela tua mensagem chegue no lugar certo. Isso, nunca foi com o sentido de ofender ou denegrir, não, mas é para dizer, olha, houve um erro, então a gente precisa olhar para esse erro. Então, assim, isso também foi uma coisa que eu aprendi muito com isso, assim, e acho que contribuí. Como eles contribuíram muito para o Renato, eu acho que a nossa família também contribuiu nessa linha. Assim. Fernanda, eu quero te agradecer demais por tua entrevista. Emociona porque é um trauma, né? Eu também fico bastante emocionado com isso, me desculpe, mas realmente, imaginando tudo que você passou, né? É como você disse, a gente não tem problema algum. E assim, ó, a gente passava tudo com muita leveza. Quem me seguiu no Instagram vai ver, assim, hoje eu não tenho mais, mas tudo a gente levava com leveza, sabe? Porque o pepino já era tão grande que se a gente fosse aumentar, então é a forma de ressignificar e olhar a vida, né? Obrigado, Fernanda. Hoje nós conversamos com Fernanda Hemming Carvalho Pereira, servidora pública da Câmara Municipal de Palhoça. TV Câmara Entrevista.